Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui um texto que é bastante conhecido. Deus já tem falado conosco de uma forma clara aqui nesta noite. Mas Ele é o Senhor, Ele continua falando. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, não é? E nós louvamos a Deus porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é infalível, ela é imortal, não é a palavra de Deus. Quero ler com os irmãos aqui, São Mateus capítulo 15, e o versículo de número 28, irmãos. Glória a Deus. São Mateus capítulo 15, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Os irmãos, podeis assentar. Irmãos, aqui está esse texto da palavra de Deus. É um texto que é bastante conhecido. Já tenho ministrado algumas vezes em cima desta leitura, em cima desta passagem bíblica. Mas eu cheguei em casa hoje, eu falei: Senhor, existem tantas mensagens para se pregar, mas se eu pregasse nesta noite, qual seria a mensagem? O Senhor me enviou diretamente para esta mensagem. E eu, irmãos, cheguei aqui no púlpito, Jaziel ainda falou: o pregador da noite. Eu falei: não, põe os irmãos para pregar aí, irmão, daqui a pouco o povo não quer nem mais me ouvir, tanto que eu falo. Ele falou: não, irmãos, a gente vai ver, Deus proverá aí para si o Cordeiro de Deus. E aí acabou vindo para mim essa parte que me cabe dentro desses minutos para ministrar esta palavra, irmãos. E nós vemos que esta mulher, irmãos, aqui a palavra de Deus diz: ó mulher, grande é a tua fé. E nós vemos aqui algumas situações nesse trecho da palavra de Deus que caracterizam a fé desta mulher. Aleluia. Esta mulher, irmãos, ela estava com um grande problema em sua casa. A palavra de Deus diz aqui que ela, primeiro, ela partiu lá de Tiro e de Sidom. E aqui a palavra de Deus diz que eis que uma mulher cananeia clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, nós vemos aqui uma mãe de família. Muitas das vezes, irmãos, na nossa juventude, nós não damos o valor correto para as nossas mães. Nós vemos que mãe é sinônimo de proteção, mãe é sinônimo de guarida, é sinônimo de segurança. No perigo, irmãos, é o primeiro nome que chamamos: mãe. Ou maninha, né, irmãos? Como diz lá no norte, no nordeste. Mãe é sinônimo de exemplo, de experiência. É aquela que não dorme enquanto o seu filho não chega. É ela que nas madrugadas está clamando pela família. Irmãos, mas aqui está esta mãe com um grande problema na sua casa. Aleluia. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite ouvinte da palavra de Deus, e o problema tem tomado conta da sua casa, o problema tem tomado conta dos seus filhos, da sua família. Mas eu quero te dizer que Deus não te trouxe aqui neste lugar em vão, não.
do que o seu lugar de origem. Esta mulher, ela saiu lá de Tiro e de Sidom, diz a palavra de Deus. Ela era uma mulher cananeia, mas a sua fé sobrepôs, aleluia, o seu país, o lugar onde ela morava. Ela sabia, irmãos, que Jesus estava lá em Jerusalém andando, ensinando, falando. Ela sabia que lá estava o filho de Davi. Ela sabia que lá estava o homem, aleluia, descido do céu, que poderia abençoar a sua vida. E ela objetivou. Ela saiu da sua casa crendo, aleluia, dizendo ainda que eu sou cananeia. Ou seja, a Bíblia, irmãos, ela divide a raça humana em três: igreja, judeu, gentil. Existe esses três tipos de pessoas, de pessoas que a Bíblia divide: igreja, gentil e judeu. Esta mulher não era judia e esta mulher não era igreja, ela era gentia. Irmãos, para gentil não tem lugar para bênção. Para gentil, aqueles que ainda não se converteram ao evangelho, não tem lugar para bênção. Ela sabia primeiro que ela era cananeia, ela não era judia, e a Bíblia diz que Jesus veio para os céus, não veio para o de Cananeia, não veio para outros países. Jesus veio para os judeus. Ela sabia disso, mas ela colocou no seu coração: esse homem pode me abençoar, eu vou ter com ele. Aleluia. Primeiro, irmãos, esta mulher, ela conhecia ou ouviu falar de Jesus. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus, simplesmente ouvido. Olha, Jesus curou. Olha, Jesus abriu uma porta. Olha, Jesus libertou ali aquele endemoniado, hoje é uma bênção. Talvez você tenha ouvido tantas bênçãos que pessoas receberam e você ficou só no seu ouvir. Mas esta mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela clamou: Jesus, filho de Davi. O interessante é que ela sabia, irmãos. Uma pessoa da região de Tiro e de Sidom jamais atribuiria, não é, esse termo filho de Davi, que é um termo legítimo para o rei de Israel. Uma cananeia não pronunciaria isso simplesmente, não. Mas ela sabia que a bênção, aleluia, estava, aleluia, ela ia ao encontro a este homem que poderia abençoar a sua vida por nome de Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. E a fé desta mulher, irmãos, era uma fé que clamava. Veja as características aqui, não é? Veja aqui as situações que caracterizam a fé desta mulher. Primeiro, a sua fé, não é, seria maior, se sobrepôs ao seu lugar de origem. Ela veio de um lugar de plena idolatria, e uma fé que clama: Jesus, filho de Davi. Irmãos, ela simplesmente não falou Jesus, filho de Davi, não. Ela clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Uma fé que clama. Aleluia. E uma fé aqui, irmãos, nós vemos uma fé que não desiste. Se você objetivar uma bênção para a sua vida, irmão, a minha bênção estará do outro lado. Eu vou na minha perseverança dizendo: eu vou até Jesus, porque ali Ele vai me abençoar. Eu dou o primeiro passo, dou o segundo, o terceiro, dou outro para trás, e nunca chego no meu objetivo. Você tem que objetivar a sua bênção, meu irmão. Objetive e alcance em nome de Jesus. Vai nessa tua caminhada, porque o Senhor, Ele é contigo. Ela perseverou, irmãos. Perseverar significa permanecer, significa resistir, significa não desistir. Qual é o objetivo que você tem traçado aqui quando você entrou nesta noite? Você tem fé para alcançar o objetivo que você entrou aqui nesta noite, traçado na sua mente, dada pelo Espírito Santo? Aleluia. Recanto e anabria sou, decanto e ayanderras. Canto e anta restias tu e anai. Frianto e arrastia. Decamanto e atasto e aderrefias e aderrastia.
Rebecou a se amar. Tremanto é Ásia. Persevera, minha filha. Vá nessa tua caminhada que o Senhor Ele é contigo. Recanto e Ásia. Ah, Senhor, aleluia. Irmãos, perseverança. Se você objetiva alguma coisa, você tem que perseverar, aleluia. Mas eu quero te dizer, irmãos, que dentro dessa perseverança apareceu para esta mulher alguns obstáculos que ela tinha que vencer. Qual é o obstáculo que está para você vencer aí, irmão? Qual é o muro que o diabo tem levantado para você não alcançar a bênção? Aleluia! Oh, meu irmão, eu quero te dizer, pela fé você rompe barreiras, pela fé você derruba muralha, pela fé nem cerca elétrica te segura, nada pode segurar aquele que tem fé, que não desiste, que vai em frente, aleluia. E ela tinha aqui alguns obstáculos, irmãos, para poder serem vencidos. Primeiro, a sua nacionalidade. Como eu já disse, Jesus veio para os judeus. Jesus não veio para a mulher de Cananeia. Jesus não veio para o Tiro e Sidom. Jesus não tinha vindo para o Brasil, ou para Portugal, ou para a Inglaterra. Jesus veio para os judeus. Toda a raça gentia, né? Irmãos, todo o povo que não é judeu é gentil. Jesus não veio para o gentil, Jesus veio para os judeus. E esta mulher tinha uma barreira, um obstáculo, que era a sua nacionalidade. Ela tinha que vencer isso. A sua fé se sobrepôs ao seu lugar de origem, e ela tinha que, agora esse obstáculo, a sua nacionalidade, não é? Ela deixava em xeque, ou seja, talvez o diabo até cochichava no ouvido dela, dizendo: olha, você vem de Canaã. Irmãos, Canaã naquele tempo era o antro da prostituição. Canaã naquele tempo era o centro da idolatria. Canaã naquele tempo era o centro da bruxaria, da feitiçaria. Quem sabe na caminhada desta mulher, o diabo não cochichava no ouvido dela dizendo: eu não vou sair do corpo da sua filha, não adianta você ir, porque você já, quem sabe, fez parte da feitiçaria, fez parte da macumbaria, fez parte do romanismo. Quem sabe o diabo cochichava no ouvido dela: tua nacionalidade, filha, não vai deixar que você receba a bênção, porque aquele homem que você ouve falar veio para o judeu, não veio para você. Não pare, não vá. Mas ela continuou na sua perseverança, venceu o obstáculo, aleluia, na sua nacionalidade. E uma outra questão, irmãos, que deixava esta mulher numa situação, é pelo simples fato dela ser mulher. A mulher naquela cultura, daquela época, irmãos, ela era muito inferiorizada devido a essa cultura oriental. O próprio Joséfo, ele escreveu assim: olha, uma centena de mulher não vale mais que 2 homens. O rabino orou dizendo: eu te agradeço, Senhor, porque não nasci gentil e nem mulher. O judeu achava que a bênção era só para ele. Ele orava ao Senhor dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu não nasci lá no meio dos gentios e muito menos sou mulher, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa, viu? Deus, Ele não faz acepção de pessoas devido ao sexo, homem ou mulher, raça, classe social, nível, cultura. O nosso Jesus não tem esse negócio do mais bonito e o mais feio. Do nosso Jesus não tem esse negócio do mais rico e o mais pobre. Do nosso Jesus não tem isso, não. Jesus olha, irmãos, num nível só. Ele nos enxerga num nível só. A bênção é para mim, a bênção é para você, a bênção é para todos nós. A bênção é para quem tem fé, aleluia, de vencer os obstáculos e serem abençoados por Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 27 e 28 diz assim: olha, porque vocês foram batizados para ficarem unidos como Cristo, assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos em Cristo Jesus. Aleluia! Irmão, você se acha melhor que o outro? Não existe ninguém melhor que ninguém.
Senhor Jesus chama cada um na sua posição, irmãos. Um Jesus chama para orar, outro Jesus chama para limpar, outro Jesus chama para pregar, outro Jesus chama para ensinar, e enfim, ninguém é melhor do que ninguém. E quer saber um segredo aí, meu irmão? O menor será o maior lá em cima, aleluia. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, de todas os obstáculos que esta mulher tinha para vencer, eu tenho um aqui que seria, eu acho que o pior deles. Versículo de número 23. Vamos ler o 22 e o 23. Diz assim, ó: eis que uma mulher cananeia saiu daquelas cercanias e clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. Um obstáculo que esta mulher teria que vencer. O silêncio de Jesus. Jesus tem sido silenciado em relação a você, meu irmão. Jesus tem se silenciado a você, ouvinte da palavra de Deus. Quem sabe você já tem até clamado, você já tem até pedido, mas aqui há um silêncio da parte de Jesus. Pensa, irmãos, uma pessoa orando, pedindo, clamando: Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, responde a minha oração, Senhor. Jesus, faz, Jesus. E você não ouve resposta nenhuma. E você vê nada se movendo em seu favor. Aleluia. Mas eu quero te dizer: continue na perseverança, meu irmão. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, abrir-se-á. Aleluia. A palavra de Deus diz que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Continua clamando, continua pedindo. Jesus está calado, mas abre mais esta boca cheia de dente e clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Jesus. O salmista já dizia assim, meu irmão, Salmo 39:2: ó Deus, não esteja em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus. O salmista escreveu no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Aleluia. Oh, irmão, Jesus tem silenciado, é porque a bênção está perto. A bênção está chegando. Aleluia. Jesus está quieto em relação a você, a bênção está chegando. Ai, já abre nas suas mãos aí para receber, porque Jesus vai te abençoar. Uma outra situação aqui, irmãos, que foi impedimento para esta mulher: os próprios discípulos de Jesus. Aleluia. Vamos achar aqui a parte em que os discípulos, versículo 23, irmãos: mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Irmãos, nós vemos aqui nessa passagem, se não, pelo olho da fé eu enxergo esta mulher atrás de Jesus, irmãos. Pelo olho da fé eu vejo essa mulher correndo dizendo: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos ficaram irritados com aquilo. Irmãos, quantas das vezes dentro da igreja você dá um glória mais alto, mas alguém já te olha feio? Irmão, já não se pode adorar como se adora. Aleluia. Quantas das vezes você quer clamar, você quer extravasar na adoração e não pode, porque você está preso numa religiosidade. Mas esta noite aqui é noite de adoração, é noite de você abrir esta boca e glorificar e exaltar, dizendo: Senhor, Jesus, filho, tem misericórdia de mim. Deus é fiel. Clama por misericórdia, irmãos. Aleluia. Clama por misericórdia. Você sabe o que quer dizer misericórdia, irmãos?
mais cordes. Quer dizer, miséria, coração. Quando você fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você está dizendo, Jesus, filho de Davi, coloca o teu coração nas minhas misérias. Deixa que Jesus coloque o coração dele nas tuas misérias, que você vai ver o que vai acontecer lá no meio da sua família. Deixa Jesus colocar o coração dele nas suas misérias, que você vai ver o que vai acontecer lá no seu emprego. Deixa Jesus colocar o coração dele nas suas misérias, que você vai ver o que vai acontecer lá dentro daquela faculdade. Deixa Jesus colocar o coração dele nas suas misérias, o que você vai ver o que vai acontecer na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida social, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Clama ao Filho de Davi, porque ele tem realmente misericórdia de nós. Glória a Deus. E para esses discípulos, irmãos, está escrito assim em Mateus 23:13: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino do céu, nem vós entrais, e nem deixais entrais os que estão entrando. Irmãos, são 7:55, nós vamos ter que parar, porque tudo tem que ser feito na ordem e na decência. Mas a fé desta mulher, irmãos, ela também é uma fé que reverencia. Veja aqui no versículo de número 25. Aleluia. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela adorou, irmãos. Não dá para mais entrar no termo adoração aqui, mas ela adorou. Adore ao Senhor. Você quer vitória? Adore ao Senhor. Irmãos, entra num clima de adoração, irmãos. Quantas das vezes nós vemos dentro da igreja os irmãos desapercebidos, muitas vezes sente até a presença do Espírito Santo chegando, mas eles vão embora novamente, porque não está no espírito de adoração. Quantas vezes nós estamos sentados aqui nesse púlpito, o Espírito de Deus visita, você recebe até uma mensagem da parte de Deus, e você começa a glorificar, o fogo começa a queimar dentro da gente, a vontade é de sair pulando o pé só aqui, mas nós nos comportamos, porque tem que ser tudo na ordem de decência, mas a vontade é essa, a adoração, meu irmão. Adoração é uma chave, é um mistério muito grande na adoração. Veja quando Paulo e Silas estavam dentro daquela prisão, sofrendo, apanhando por causa do Evangelho, mas à meia-noite eles começaram a adorar, a louvar. Deus visitou aquele cárcere, teve um grande terremoto, foi um reboliço tremendo, por causa da adoração de dois homens. Imagina de 50 a 100, será quantos tem aqui nesta noite? Se começarmos a adorar, você vai ver o que Deus vai fazer. E esta mulher, irmão, chegou e adorou. Mas disse o Senhor Jesus para ela assim: olha, ela porém respondeu, disse, não é bom, Jesus respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E aí, irmãos, mais uma vez ela nos ensina. Ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Se humilhou, irmãos. Uma das chaves da vitória, irmãos, é nós nos humilharmos, porque quando nós nos humilhamos na presença de Deus, irmãos, então a Bíblia diz que adiante da sabedoria, diante da sabedoria vai a humildade. Me fugiu aqui agora o versículo. Me fugiu o versículo, mas nós temos que ser humildes, não é? Nós temos que ser pequenos na presença de Deus. Esta mulher se colocou pequena diante do Senhor e ela acabou sendo exaltada. Humilhai-vos sob as potentes mãos do Senhor, que no tempo certo Ele vos exaltará. Se humilhar, irmãos, é muito simples se humilhar, é você ser quem você é. Eu quero fechar aqui esta mensagem deixando para você uma ilustração simples e objetiva. Existia, irmãos, lá na fazenda, um alazão muito bonito, grande, forte, e existia na beira da cerca 2 sapos olhando para aquele alazão, o sapo pai e o sapo filho. E o sapo pai conversando com o sapo filho disse assim: pai, mas que animal bonito,
grande, forte. E o sapo-pai se enciumou com isso, né, irmãos? E então o sapo-pai falou assim, começou a inflar-se. Estou do tamanho dele. O filho falou: ei, pai, falta muito ainda. E foi se inflando. E agora estou do tamanho dele. Ei, pai, falta muito, ele é muito maior que isso aí. E o sapo foi se... E agora, como é que estou? Ih, pai, falta muito. Ele foi se inflando. Foi se inflando. E daqui a pouco estourou. Aleluia. Sabe por que morreu? Porque não teve humildade. Quando nós temos humildade, irmãos, nós olhamos para o maior dizendo: é grande porque foi Deus que fez, é grande porque foi Deus que colocou, é grande porque foi Deus que posicionou. Então fechamos esta mensagem em nome de Jesus com essa ilustração dizendo que a nossa fé tem que sobrepor sobre todas essas coisas se nós quisermos ser abençoados. Que Deus nos abençoe em Cristo.